Para a serigrafia artesanal, você vai precisar de telas. As telas elas são encontradas em diversos fios, pode ser 77, 120, eu sugiro 77. Tinta, eu peguei preto e vermelho. Emulsão, que vem acompanhada com um revelador. Você pode comprar também já a solução já pronta. Calha, muito útil para passar a emulsão na tela. Espátula, que tem várias utilidades. Rodo com tira de poliuretano. Estilete, tesoura. Fita de espessuras variadas, é muito importante para você conseguir compor. A fita em determinado momento vai cumprir a função da emulsão. E papéis para impressão. Quanto mais grossinho o cartão, melhor, porque ele absorve melhor a tinta, né? Lápis, lapiseira. Uma impressora, também é muito útil. Papel vegetal para copiar os fotolitos. Réguas. A primeira etapa do processo, você precisa imprimir a arte que você quer fazer. A partir do momento que você imprimiu, coloca um papel vegetal em cima e aí a gente vai demarcar as áreas que a gente vai fazer a tela da serigrafia, né? Nesse caso, eu comecei marcando os espaços, os blocos de cor. A minha ideia era imprimir, serigrafar os blocos de cor e depois o preto faria os detalhes. Então, como vocês podem ver, eu delimitei blocos azuis, vermelhos, amarelos. E aí essa vai ser uma tela específica, que é a tela de baixo, né? No caso a impressão de baixo, que vem com os blocos de cores. Eu também fiz marcações estilo registro. O registro ele é importante para você colocar em todos os... Quanto mais fotolitos você fizer, mais registros tem, que assim você consegue sobrepor uma imagem sobre a outra sem perder a posição exata das coisas. Vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Então, para cada fotolito, no caso que eu fiz com essa papel vegetal, para cada uma eu coloquei os respectivos registros, né? Na segunda etapa eu fiz a tela que seria a tela de impressão preta. Então essa eu deixei um pouco mais detalhada. O que a gente está fazendo é o fotolito da revelação. No processo profissional, esse fotolito poderia ser impresso em acetato, a gente usaria caixa de luz, mas na serigrafia artesanal a gente não vai usar caixa de luz. A gente vai trabalhar com fitas e o próprio tempo de secagem da emulsão. Vocês vão entender isso um pouco mais para frente também. Pode parecer um pouco confuso agora, mas segue tranquilo, segue calma aí que vai dar certo. Então, nesse segundo fotolito, eu demarquei todos os detalhes que eu gostaria que o preto cobrisse. Então eu fiz os detalhes das janelas, um pouco mais elaborados, o detalhe da lua, e tentei fazer um fotolito que me ajudasse a ter o máximo de detalhes possível. É legal também pensar que a serigrafia artesanal ela não tem um compromisso com a fidelidade fotográfica, então é uma expressão artística mesmo, né? Então fica livre para fazer da forma que você entender. Nesse caso agora eu coloquei o registro um em cima do outro, eu consigo ver a sobreposição das telas. Isso é importante para me guiar depois no processo de impressão. Na sequência eu peguei as telas e vou transferir cada fotolito para uma tela específica. É legal você reparar que existe uma posição que o desenho tem que ficar, então é legal você estar colocando o desenho sob a tela, no caso na parte de baixo. Então quando você virar a tela ele vai ficar espelhado, então é legal você observar isso. O registro vai te ajudar muito nesse sentido, porque você consegue casar as marcações, então você mantém esquerda e direita no caso, né, as respectivas posições. Na sequência eu coloquei fita no fotolito e agora eu vou riscar com lápis na tela. Isso vai me ajudar depois quando eu passar a emulsão. No processo profissional isso não seria necessário, porque o que a gente está fazendo é um processo de serigrafia artística artesanal.
Então é legal você colar os 4 lados para ele não sair e ficar bem firme. E aí na sequência apoia sobre a mesa e a gente vai começar a riscar os espaços. Como a gente tinha dito antes, a primeira tela são blocos de cor. Os registros eu estou marcando agora. E a partir dos blocos de cor da impressão, a gente vai conseguir fazer blocos de cor diferentes com uma única tela. Então o mais importante para mim agora é entender onde as cores ficam ali, para depois poder fazer a parte de cobrir a trama da seda com a emulsão. Então na segunda etapa eu marco também a tela em preto, né, todos aqueles detalhes que eu fiz no fotolito, que eu escolhi, né, a partir da minha foto. E aí eu vou finalizar esse desenho para na sequência dar início à cobertura com emulsão, que é o que vai fazer a tinta passar para o papel. Vocês vão entender isso um pouco mais para frente também. Então eu quis deixar o mais detalhado possível, fiz todas as marcações certinhas, sem muito compromisso com a geometria, né? Porque como eu queria que tivesse essa cara mais manual, não tive um compromisso com a realidade, né? Mas isso desde o fotolito. Então você retira o fotolito agora das duas telas e o que a gente tem sobre a tela é a marcação do desenho. Então como você pode ver, ela ainda é transparente. Se eu passar tinta ali, sai em todos os lugares. Mas eu já tenho uma marcação de onde aplicar a emulsão. A grosso modo, o que é a serigrafia? É uma tela, uma trama muito simples, que a emulsão cobre a parte que não vai passar tinta e o que tiver aberto, no caso sem emulsão, a tinta passa para o outro lado. Então o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com cobrir os lugares que a gente não quer que passe tinta, entende? Então o que eu estou fazendo aqui agora, você pode fazer isso com fita, você pode fazer isso com a própria emulsão. O primeiro passo que eu fiz foi com fita. Eu cortei fitas bem pequenininhas e eu fui colando onde eu não queria que tivesse emulsão, no caso, onde a tinta não vai passar. Então eu fui fazendo essas demarcações muito livremente, mas também pensando no resultado final que eu queria, e fui delimitando esses espaços. Mais pra frente vocês vão entender qual é a lógica disso, mas eu fui cobrindo. Onde tem fita é onde a tinta passa, onde não tem fita é onde a tinta não passa para o papel. Então você tem que ter essa visão meio que espelhada do processo, né? No caso ali, quando eu passar a emulsão e depois retirar as fitas, o que vai sobrar vai ser os espaços da fita, entende? Então, tipo, eu estou fazendo todas as coberturas de... Mais pra frente vocês vão entender também como eu fiz essa definição, mas o mais importante você saber é a fita vai impedir que a emulsão entre na trama. Então os espaços que não tem fita são os espaços do resultado final da tinta no papel. Eu fiz muito tranquilamente, cortei pedaços muito pequenininhos, analisei de um lado para o outro, e aí fiz as duas telas, né? Tanto a tela dos blocos, que é mais simples, quanto a tela da parte da tinta preta, no caso da minha decisão, que é um pouco mais rebuscado, foram feitos com as fitas, né? Eu fiz com bastante cuidado para fazer pedaços bem pequenininhos, então você fica livre, você pode fazer formas orgânicas, você pode fazer formas geométricas, você pode usar fita, você pode usar folha, se você achar legal também funciona. Você pode usar qualquer tipo de material que cubra a tela da emulsão. A emulsão ela é composta de um reagente e do líquido verde. Eu não sou um profissional técnico, então eu vou falar de uma maneira bem descontraída e informal, mas é uma informação que você consegue na internet. Então a emulsão ela vem o líquido verde e o reagente. Ela é uma emulsão fotográfica que você prepara para depois aplicar na tela, e aí você vai entender depois qual o resultado disso. A princípio é legal que você saiba que a quantidade é 10:1, 100 ml do verde, 10 ml do reagente. Existe também no mercado uma solução que já vem pronta, que é também interessante, que você pode comprar.
Então esse material fotossensível ele vai ser aplicado na tela, na sequência, né? Então mistura 10 partes da emulsão verde com uma parte do reagente, no caso 110, mistura bastante, deixa bem homogêneo, presta bastante atenção para não ficar nenhum líquido fora, mistura bem, porque depois a gente vai colocar isso para descansar durante um tempo. Então você pode usar a espátula ela é uma ferramenta bem útil que a gente usa tanto com a emulsão quanto com a tinta, né? Então deixa esse material descansando em um local com pouca luz durante 15 a 20 minutos e na sequência a gente vai utilizar ele na nossa tela. Nessa segunda etapa a gente vai precisar da calha e da emulsão. Então eu vou fazer de duas maneiras, uma com a cobertura total da calha e a outra a gente vai utilizar um pincel. Para aplicar a calha é muito simples, a calha você posiciona ela na tela em 45 graus e passa esticando ela sobre a tela. É importante lembrar que você tem que passar do lado que a fita está. Se você passar do outro lado, a fita não vai adiantar de nada. Então nós fizemos a montagem da fita pelo lado de fora, passamos a emulsão pelo lado de fora. Na serigrafia profissional, nós passaríamos dos dois lados sem a fita, porque o fotolito faria o papel da fita na sequência. Mas como a gente está fazendo de forma artesanal, caseira, a gente passa do lado da fita. Fizemos a primeira tela, deixamos descansar. Agora eu vou para a segunda técnica, que é pegar um pincel e pintar os lugares que eu não quero que a emulsão passe. Nesse caso, eu usei a fita como guia para pintar com o pincel. Lá atrás eu tinha dito que onde a fita não tem emulsão e é real. Se eu quisesse esse desenho que eu fiz, seria dessa maneira, mas nesse caso eu usei como um gabarito. Então eu desenhei com fita os espaços onde eu pintaria com pincel para ter um resultado mais manual, ao invés de ter um resultado mais gráfico como é a fita cortada. Então, pelo vídeo vocês conseguem entender. Eu preenchi todos os espacinhos demarcados pela fita. Usei pincéis variados, de tamanho variados, para pintar todos as partes, né? Cada parte exigia um pincel diferente. Então, da mesma maneira que eu estou fazendo isso aqui, com a emulsão continua tendo a mesma função, que é tampar os poros da tela. Isso não muda. Então, decidi pintar com o pincéis de tamanhos variados. Eu poderia também aqui utilizar pincel, utilizar fita, eu poderia fazer da maneira que eu quisesse. Eu poderia colocar a emulsão, tirar a fita, pintar próximo. Aí você usa a criatividade para você conseguir fazer a sua arte da maneira que você achar conveniente, que seja da sua decisão particular, né, artística, da sua decisão estética. Então aqui eu fui fazendo alguns detalhes, que são os detalhes onde a tinta preta não vai passar. Se vocês observarem, a maior parte da tela ela tá preta, o que significa que está branca, o que significa que vai ter bastante espaço preto. Na parte da lua, eu fiz o contrário. Eu usei uma fita, usei uma etiqueta e desenhei a lua pelo outro lado. Depois de passar a emulsão em todos os lugares com a calha e o pincel, conforme a sua decisão, a gente vai deixar essa tela secar. Você pode usar um secador para secar, mas o mais importante a tela ela perde a característica brilhosa de quando você passa a emulsão fica fosca. Quanto mais tempo você deixar, melhor, que você vai ter a garantia de que o material secou, porque o material precisa secar na serigrafia para a gente fazer revelação com a luz. Nesse caso, ela já vai estar exposta à luz, então a gente vai ter que deixar ela secar e ficar mais um tempo. É importante lembrar que na serigrafia profissional, quando a tela seca e você joga a luz nela, ela tem um tempo de revelação, que é de 10 a 15 minutos. No nosso caso, a gente não está trabalhando com isso, então a gente está trabalhando só com a secagem mesmo. Então deixa a emulsão secar, assim que secar e tiver fosco, deixa mais uns 10, 20 minutos, para você garantir que a emulsão não vai sair da tela. E aí assim que tiver seco, a gente vai lavar. No processo de lavagem, a gente tem que
dá um jato d'água, muito simples, para ele tirar o restante da emulsão. A emulsão vai embora e fica só o líquido verde seco. E aproveita e retira as fitas. Ou você pode retirar as fitas depois. Mas é muito importante que o processo seja esse. Passou a emulsão, deixou secar, lavou. Assim que a gente acabar de lavar, ainda molhado, a gente retira as fitas. Então, quando você retirar a fita, você já vai ver o resultado de onde está a emulsão fixa, no caso verde, e de onde vai passar a tinta. Então, você pode usar depois, na sequência que você retirar todas as fitas, usa um secador, auxilia bastante, ou você pode deixar secar ao natural, que também funciona. O secador ele agiliza um pouco o processo. E para todas as etapas de secagem, você vai perceber que a tela está seca quando ela estiver opaca. Na sequência, assim que eu tirei todas as fitas, eu resolvi criar mais um fotolito para impedir que a tinta passe. Ao invés de usar dessa vez a emulsão, eu utilizei tiras de fita pelo lado de fora para impedir que a tinta passe na hora da impressão. Então você pode aliar as duas formas, tanto a fita com a tinta direto nela, quanto emulsão. A diferença entre elas é que na fita, do lado de dentro, a tinta vai cobrir a tela. Então você não tem uma garantia de que vá se manter. No caso da emulsão, se você lavar ele depois da impressão, ele continua da mesma maneira. Então o ideal é você aliar as duas formas. Depois que você finalizar com a fita, no caso dessa fita a moldura que eu fiz, você cobre as partes da madeira com uma fita plástica, que isso vai evitar que a tela suje de tinta e evita que vaze também pelos cantos, assim você tem um pouco de controle do que está passando tinta ou não. Porque tinta é uma coisa que você mexe, é líquido, e você não tem muito controle ali na hora da impressão mesmo, né? Então pode ser que aconteça algum acidente, vazar tinta pelo canto da tela e etc. Então, para garantir, eu faço esse processo. Eu coloco fita do lado de fora e, em alguns casos, eu coloco também fita do lado de dentro, como você vai ver na próxima. Aí eu estou fazendo aquela mesma coisa, eu estou cobrindo as partes que vão ser de duas tintas, porque eu decidi usar duas tintas diferentes. Então, o que for tinta amarela, nesse caso o azul, eu vou cobrir com uma fita do lado de fora, porque eu vou ter que lavar a tela a cada impressão. Vocês vão entender isso daqui a pouco também. Fiz o mesmo processo de cobrir tudo com fita. Eu estou cobrindo com fita também do lado de fora e eu vou colocar um pouco do lado de dentro. Vocês vão ver também. Então é legal observar como eu fiz. Eu coloquei o limite entre a tela e a madeira, onde não está colado, né? Porque a tela ela é esticada com cola na madeira, no quadro, né? E aí para garantir que não vaze, que não tenha um outro elemento que eu não queria que tivesse na minha arte. Dessa segunda tela eu decidi colocar fita por dentro também, porque isso impede que a tinta vaze, no caso, e quando você vai limpar, na parte de dentro é um pouco mais difícil se tem tinta no canto. Então a gente coloca essa fita para evitar que a tinta entre pelos cantos da tela e depois, na hora de lavar, fica mais fácil, é só retirar a fita. Vocês vão entender isso um pouco mais para frente quando eu mostrar a limpeza da tela. Então, dependendo do seu grau de preciosidade, você pode fazer um pouco mais de sutileza. Eu fiz de uma maneira que para mim eu sei que servia, com estilete, sem muita definição, né? Sem muito capricho nesse caso. Agora a gente vai para a parte do registro. O registro é uma coisa muito interessante, muito importante para você fazer, para você manter os papéis no mesmo lugar. Então o que eu crio? Isso também se chama registro. Eu crio um registro de onde o papel vai. Então ali eu sei que o meu papel, como eu vou imprimir 10 versões, né, 10 artes, eu vou sempre mudar o papel para aquela posição. Isso vai me auxiliar. Outra coisa importante também é você marcar a posição tela. Então eu usei duas fitas diferentes. A primeira fita eu usei para delimitar o espaço do papel e a segunda fita eu uso de uma outra cor para delimitar o espaço onde a tela vai ficar.
Na serigrafia profissional existem ferramentas para isso. Você tem os berços, você tem várias outras coisas que te auxiliam a manter a perfeição da posição. Nesse caso, novamente, como é uma serigrafia artesanal e artística, mudar um pouco a posição não vai fazer diferença para mim nesse momento. Agora vamos lá, os materiais que a gente vai precisar para fazer a primeira impressão. Eu uso a calha como apoio para a tela não encostar na mesa, senão a tinta vaza, vocês vão entender. Então a primeira coisa a fazer é abrir a tinta e colocar ela no cantinho ali superior, porque depois a gente vai vir com o rodo esticando essa tinta na tela e transferindo ela para o papel. Então o que eu faço? Eu faço um montinho de tinta ali, posiciono a tela onde ela deve estar, né? No caso, eu criei também, né? Nesse caso eu criei também um fixador para o papel, para ele não correr, né? Então ali sim o papel fica fixo. Passei, estiquei a tinta na telinha, faz isso em 45 graus, da mesma maneira que a gente fez com a emulsão, e a tinta foi transferida para o papel. É muito simples. Agora, para fazer com outra, a mesma coisa. Posiciono no lugar, coloco uma fita embaixo para dar uma ajuda, não precisa ser uma fita muito resistente. Coloco a tinta, estico e 45 graus passando a quina do rodo, como se estivesse passando um rodo mesmo na tela. Para ajudar a secar, você pode deixar secar ao ar livre ou você pode usar um secador. Um secador caseiro funciona muito bem. Se você tivesse um sistema profissional, eu te diria para comprar um secador profissional, que é muito mais potente. Mas nesse caso a gente não precisa. Então eu preciso, essa é a primeira camada de tinta, eu preciso que ela esteja seca antes de fazer a segunda aplicação. No nosso caso aqui, a segunda aplicação eu decidi não fazer. Eu decidi fazer a primeira tela, a primeira aplicação da tela com o rodo, a segunda aplicação da tinta preta e decidi pintar com aquarela nos espaços onde ficou branco. Vocês vão entender isso um pouco mais pra frente. Mas se eu precisasse colocar outra cor com a tela, era só tirar a fita, colocar de novo e passar por cima daquela. Aqui é a mesma coisa, o mesmo processo anterior, esticou a tinta preta. Você vai ver que onde a tinta preta tem muito mais espaço, né? Então a arte é basicamente 70% da arte é preta. A segunda, a mesma coisa, né? Aí você vê que onde está tampado, a gente tem cor do próprio papel. E você consegue observar também que onde eu coloquei aquelas fitas para fazer uma moldurinha, que não é emulsão, também é impresso. Se você reparar agora, você tem uma moldura certinha nas extremidades que foi feita com fita, tá vendo? Então é isso. A tinta, ela vai grudar um pouquinho no papel. Eu esqueci de falar que existem dois tipos de tinta. Existe a tinta de tecido, que é essa que eu estou usando, que você pode usar em papel, e ela é a base d'água, então você consegue lavar com água. E existe a tinta vinílica, que ela é com base de solvente. No caso da tinta vinílica, a gente teria um processo de limpar com thinner, e eu não quis ir por esse caminho, mas é uma tinta muito boa também. Você consegue um efeito brilhoso, um efeito mate, um efeito fosco. Tem várias opções no mercado. Assim que você imprimir, é importante que você tire a fita dos cantos. Você vê que eu tinha colocado aquela fita, retire as fitas. Então onde tiver tinta na fita, você já adiantou uma parte da limpeza, e lave com água abundante para você tirar a tinta da tela. Essa tinta, ela não vai remover a emulsão. Essa emulsão, ela não sai com água, né? Ela é a base d'água, mas ela não sai com água. E aí é importante você sempre manter tudo limpinho, né? Lava o rodo, porque você vai usar o rodo para várias tintas diferentes. Lava a tela, lava a espátula. Importante pegar um paninho e esfregar a tinta, então a tinta vai sair inteira, que assim você não entope a parte que não tem emulsão. Se você deixar a tinta aí, ela vai entupir trama do tecido, e isso vai dificultar caso você queira fazer uma nova impressão, né? Então é importante deixar tudo sempre limpinho, seco. Agora eu estou secando com o secador parte preta da arte, e esse secador ajuda bastante, né? E mais aquilo, se você não tiver um secador em casa, seca ao natural, que também funciona, mas é importante que você seque. Essa tinta, como ela é uma tinta à base d'água, ela, dependendo do papel, ela vai deixar o papel um pouco enrugado. Então,
Quanto mais grosso o papel para esse tipo de tinta, melhor. A tinta vinílica você não tem esse problema, essa questão, nem chamo de problema. Mas aí você seca direitinho e se você quiser depois coloca embaixo de um livrinho ou... se você não se importar mesmo, ela fica um pouquinho enrugadinha assim. Depois, quando ela secar mais, você pode colocar um peso sobre, né? Para complementar, eu decidi usar uma aquarela. Então eu decidi pintar os espaços onde ficou só o papel com uma aquarela de cores variadas. Eu achei que o resultado ficaria mais bonito, assim eu pude ter um controle maior sobre as cores mesmo. Quis fazer um amarelo, um azul e umas cores mais especiais, assim. Isso é legal, que dá uma característica única para cada impresso, né? Você tem uma impressão padronizada, relativamente padronizada, mas que tem a sua individualidade, especialidade. Então eu pintei os espaços das luzes. Eu não sei se vocês repararam, mas essa é uma foto que eu fiz do Farol Santander com uma lua. Foi um dia que a lua estava crescente, se eu não me engano. Eu fiz essa foto e quis transformar ela em serigrafia para essa aula, né? Então é isso. Então agora é só você se expressar artisticamente da maneira que você quiser. Você pode usar essa base para desenhar por cima, pintar, sobrepor, fazer colagem. Vai muito da sua decisão estética e do resultado que você quer alcançar. Então agora é fazer em todas as telas, em todos os impressos, desculpa, deixar tudo bonitinho, assinar e você vai ter uma serigrafia artesanal única, um trabalho de arte que você pode expor, presentear, fazer a finalidade que você escolher, né? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado desse curso. É um curso muito rápido e muito informal. Serigrafia é uma técnica muito incrível que demanda bastante estudo, é uma técnica com conhecimentos muito avançados em relação à ferramenta e etc, que o mercado oferece, inclusive. Essa é uma versão muito artística mesmo, assim, é literalmente uma serigrafia artesanal artística, com fins artísticos e informais, né? Mas caso você se interesse, é legal você estudar a história da serigrafia, é um processo muito antigo. Você pode fazer cursos. Eu fiz um curso no Senai, em Brasília, há muito tempo atrás, e eu já fiz bastante material com serigrafia, assim, tanto nesse campo mais solto quanto no campo mais exato, né? De reprodução, policromia, monocromia, etc. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula que eu fiz. Gostaria de agradecer o apoio do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e espero que vocês gostem. Deixe os comentários aqui e até mais.